Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Hoje nós vamos falar sobre resfriado. Bem, o que é o resfriado? Na verdade, são infecções causadas predominantemente por vírus, mas também pode ser, em algum momento, por bactérias, acometendo geralmente a parte superior das vias aéreas, da laringe para cima. O processo não é igual para todas as pessoas. Por exemplo, crianças pequenas, abaixo de 3 anos, sofrem muito com esse resfriado e é justificado porque elas ainda não têm uma defesa formada o suficiente. Ainda estão em formação. Os idosos também, principalmente os mais velhos, têm o mesmo problema, só que ao contrário, a defesa já está diminuída com a idade. Além deles, pessoas com doenças quaisquer que sejam, ou que estejam enfraquecidas por algum motivo, também são mais suscetíveis aos resfriados. Bom, como que isso ocorre? O vírus, ele entra no organismo e fere o epitélio dos brônquios, né? Obstruindo as vias aéreas. E, assim sendo, ele oferece condições para que outros micro-organismos, como bactéria, entrem como oportunistas. Bom, o resfriado comum é mais ou menos frequente em parte da população, principalmente em períodos mais frios. E ocorre mais nas vias aéreas superiores, como eu já falei, e começa com uma sensação de ressecamento da garganta, congestão no nariz, na faringe, e aumento de secreções nasais, aquelas secreções tipo aquela aguinha que fica escorrendo, né? Clarinha, que toda hora a gente precisa ter um lenço de papel, porque ela escorre naturalmente, aquilo é uma proteção do organismo, né? Além disso, lacrimejamento, né? Pode ocorrer febre baixa, menos de 38, enfraquecimento da pessoa, prostração, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, coriza, espirro, obstrução nasal, tosse seca, isso é importante, tosse seca, aquela tosse que não é produtiva, que a gente fala, não tem catarro. Nariz vermelho, respiração bucal, porque o nariz fica entupido, as pessoas têm dificuldade de respirar pelo nariz, respira pela boca, né? Sensação de cabeça pesada, falta de apetite, dificuldade de sugar, no caso de criancinha. Agora, tem um lado que é positivo nessa doença, que ela é normalmente autolimitada. Como é um vírus, se a pessoa está bem nutrida, se a pessoa tiver uma condição de uma alimentação saudável, uma higiene boa, o processo termina por si só. Não tem tratamento. Então, em torno de uma semana, 7 dias por aí, a pessoa já está totalmente livre desse incômodo, né? Agora, como é que é a transmissão? A transmissão por aquele líquido, principalmente aquele líquido que escorre no nariz, a pessoa já tem o hábito de ir lá, limpar, às vezes com lenço, mas nem sempre fica no lenço, passa na mão, e essa mão contaminada, onde é que ela vai pegar depois, ela vai transmitir para outras pessoas esse resfriado. Então, por isso é importante a gente lavar as mãos sempre. Quem está com resfriado tem que lavar a mão sempre que puder, né? E
principalmente se for na rua, né? Hoje, o ideal seria usar máscara, né? Aliás, sempre foi, mas a gente nunca teve o costume, né? Os japoneses sempre usam, os chineses, a vida inteira. A gente não tem esse costume. Mas estando resfriado, é bom fazer isso para não transmitir para outras pessoas, né? Agora, o tratamento, como é que a gente faz? A gente faz, porque, como eu falei, tem uma série de sintomas aí que são chatos, né? São sintomas que tiram você de séries, sofre com aquilo, né? Mesmo que não seja grave, a doença, ela tem esses problemas todos que a gente tem que, de alguma forma, cuidar, né? Não é tratar para cuidar, não, porque é vírus, não vamos tratar, né? O que nós vamos fazer? O que a gente vai tentar é aliviar esses sintomas que eu acabei de falar, né? Então, o que a gente faz normalmente? A principal coisa, sempre que possível, nem sempre né? É o repouso. Porque se você repousar, você está guardando energia para que o seu organismo entre para arrebentar o vírus, né? Expulsar ele. Se você está trabalhando, você está gastando energia, tem menos energia para você se defender. Nem sempre é possível, mas se for possível, repouse. Outra coisa, beber bastante líquido, qualquer que seja o líquido. O importante é ter água no meio. Pode ser água pura, pode ser chá, pode ser caldo, pode ser um suco natural. Natural, viu gente? Caixinha não. Outra coisa, o controle dos sintomas, além disso, o que você vai fazer? Por exemplo, você pode estar com febre, pode estar com dor no corpo. Isso aí você usa os analgésicos e os antipiréticos. Quer dizer, medicamento para dor e para febre. Quais que você vai usar? Nós já falamos sobre tratamento sintomático antes. Paracetamol, dipirona. Às vezes é necessário o ibuprofeno, porque paracetamol e dipirona não são anti-inflamatórios, eles só são contra a dor e febre. E o ibuprofeno, de todos os anti-inflamatórios, é o menos tóxico, é tóxico também, mas é o menos tóxico de todos. Só que você vai usar isso com orientação. Eu já disse, mesmo esses medicamentos que são de venda livre, não use sem orientação. Eu já falei várias vezes, volto a repetir. Um caso, por exemplo, do paracetamol, ele tem vários problemas se você usar junto com outros medicamentos ou em quantidade maior, ele pode te intoxicar, né? O ibuprofeno também, dependendo de quem é a pessoa, se tem algum problema gástrico, né? Ou por algum tipo de doença que pode influenciar e piorar o caso, né? Então, tenham cuidado. Nesses casos aí, eu costumo dizer que a dipirona é a mais segura, sabe? Mais segura. Tanto para crianças como para adultos. Bem, outro problema que pode acontecer no resfriado também é o nariz entupido. Nesse caso, não precisa de ficar buscando remédio complicado. Água com sal é o soro fisiológico. Existem alguns, inclusive, que são de spray, né? Coloca aquilo, ajuda demais, né? Desentupir o nariz. E fazer uma lavagem também, porque naquela lavagem, além do sal que está ali, você está evitando também de fazer a transmissão, né? Através daquela... sempre a transmissão do vírus. No caso de dor de garganta, o que se deve usar? Desde a época da minha avó, né? Gargarejo com água e sal. Resolve, ajuda muito. Pastilhas analgésicas. Quer dizer, você vai... Pode ser lubrificante também. Você vai na farmácia, nem sempre aqui no Brasil tem, lá fora tem muito, né? As balas próprias, que você chupa aquela bala, põe ela na boca, não engole não, fica com ela jogando lá dentro, para ela ir se dissolvendo aos pouquinhos, porque o importante aí é lubrificar a garganta, porque aquela parte seca que fica, com a bala ela lubrifica e aquele sintoma de garganta seca, né, ele ajuda e o organismo trabalha melhor, você se sente mais confortável, né? Bom,
No caso da tosse, você tem que ver se ela é seca ou se é produtiva. Se for seca, é daquele estado normal que nós acabamos de ver, tem que fazer aquilo. Agora, se ela for produtiva, muda de figura. O que é tosse produtiva? Aquela que dá catarro, que você tem de buscar lá de dentro. Às vezes você fica com o peito cheio, né? Então, nesses casos, você tem que procurar um serviço de saúde. Não vai se tratar com chazinho, buscando a comadre falou que ia ser bom, ciclano falou que ia ser bom, é um tiro e queda, tá cheio disso por aí. Tanto com as pessoas prescrevendo sem saber o que está fazendo, como vocês veem também no telefone, no celular, todo mundo tem uma forma de resolver sem saber o que você tem. Esse é que é o grande perigo. Já vi crianças, adultos morrendo porque vão à nossa conversa, né? Toma isso que é bom. E aí, de repente, a situação piora, né? Porque quando é só um resfriado, mas o problema é passar para o pulmão, por exemplo, passar para as vias aéreas superiores, ter uma sinusite, ter uma otite, enfim. Se for para o caminho bom, resolve logo, mas se for para o caminho ruim, tem que procurar um serviço de saúde, né? E lá eles vão fazer o que tem que ser feito, né? Vão ver o que é. Às vezes é preciso tirar um raio-x, dependendo da situação, né? E às vezes clinicamente resolve, né? Então, se você está com febre mais de 3 dias, além de 38,5, febre persistente, respirar com dificuldade, chiado no peito, né? Sintoma que não melhora, suspeita de complicação como sinusite, infecção no ouvido, procura um serviço de saúde, né? Fica de olho, não deixe passar, ok? Quem gostou, dá um like aqui no meu canal, se inscreva, que sempre nós temos uma novidade para vocês. Muito obrigado.